Aí, quando a gente fala em... Tem algo que eu fico pensando, cara. Quais são os níveis, pensando numa organização, quais são os níveis de trabalho que talvez sejam os mais afetados? Eu digo, por exemplo, o que eu penso, tá, afinal? Que aí você, obviamente, faz suas ponderações aí, né? Mas atividades de um assistente, atividades de um analista júnior, que são coisas mais repetitivas, que exigem menos intelectualidade, essas seriam as mais afetadas? Ou os gerentes seriam os mais afetados, por exemplo, porque o processo de decisão pode ser automatizado, por exemplo? O que você acha que no contexto organizacional vai ser mais afetado, cara? Existe. Eu estava assistindo um podcast dos fundadores da Singularity University, Uhum. sabe? Super conhecidos. Eles trazem players da indústria para falar. Então eles falaram que no final de 2025 vai ter o apocalipse do BPO. Uhum. Tudo que é BPO, Business Process Operation, traduzindo para quem não é técnico, é o carinha na frente do terminal. Uhum. Tudo que é um analista na frente do terminal, com um conjunto limitado de conhecimento, potencialmente vai se extinguir por esse conjunto de agentes. E isso vai gerar uma crise, porque quem trabalha com BPO, as empresas que oferecem BPO, as pessoas que trabalham com BPO vão ser afetadas, que é um grande número de pessoas. Uhum. O carinha na frente do terminal. Isso é desde a pessoa que atende num laboratório para fazer agendamento de exames, uma pessoa que trabalha na contabilidade, é tudo, Uhum. né? Então é Uhum. muito grande. Eu acho isso muito negativo se acontecer o apocalipse do BPO acontecer agora de uma maneira, porque se a gente faz de uma maneira migratória, Uhum. o que vai acontecer? Nós temos mais fluxo na sociedade. A gente precisa gerar mais demanda para fazer Uhum. essa troca. Se a gente faz essa troca sem gerar essa mais demanda, sem gerar mais fluxo, é prejudicial. E é prejudicial para todos. Porque imagina que eu quebro uma empresa de BPO. A empresa de BPO para de comprar passagens. Quebra a empresa de passagens. Toda a Ao que cadeia integrada, toda a né? cadeia. Que a empresa de passagens para de contratar cursos Uhum. e nós, professores, paramos de dar cursos. Então é uma cadeia integrada. Eu acho que tem que ter um regulatório. Nós vamos migrar. A tecnologia mostra. O BPO não vai continuar da maneira que está, mas a gente tem que fazer uma migração homogênea. O que o computador não faz? Vamos pensar agora, vamos responder essa pergunta remetendo ao nosso Value Ring, PMO, que é uma área comum. O PMO Value Ring, você sabe que ele fala que existem 26, 27 serviços que um PMO realiza. Quais desses podem se beneficiar de automação? Eu fiz a conta, todos. Mas quais desses podem ser eliminados o ser humano? Nenhum deles, porque são serviços de responsabilidade. Uhum. Se eu delegar para um computador, na maioria dos casos, existe um dano, um prejuízo muito grande para a sociedade, podendo ser até perda de vidas. Então, a responsabilidade, o accountability, que é uma palavra que a gente não tem, ok, houve um acidente numa obra, uma pessoa morreu. Quem é o accountable? É o CPF de quem? É o CREA de quem que será punido? Quem vai preso? Não pode, eu não posso falar que é o programa de computador que vai preso. Uhum. Então, em tudo existe accountability, especialmente no serviço de PMO. Uhum. E ele não vai deixar de ter accountability. O que a gente precisa ver é que isso vai trafegar mais fluxo. Eu vou Uhum. fazer mais projetos. Eu vou produzir mais.
aquilo que era escasso vai ser mais abundante. Em tudo. Por exemplo, eu gosto muito de comer tâmaras. São docinhas. Eu também gosto de tâmara. Tâmaras Gosto bastante. com morango. É uma delícia, É né? uma delícia. Mas é um pouco caro, né? É caro. E se a gente produzisse tâmaras mais baratos? Todo mundo teria Aham. acesso à tâmara mais barata e aos morangos mais baratos. Então, isso que é o hiperfluxo. É o que eu chamo de hiperfluxo. E eu tento, se você fala assim, vamos definir o gerenciamento de projetos do futuro. Ele é um gerenciamento de hiperfluxo. Nós estamos construindo um powerhouse ao redor do Sol. E isso demoraria hoje centenas de anos para fazer. Uma usina que orbita o Sol. Com o hiperfluxo, a gente vai fazer em 3 anos. Mudou alguma coisa? Não, as pessoas continuam sendo empregadas. Só tem um fluxo mais rápido. Então a gente tem que migrar para o hiperfluxo. Não, interessantíssimo, cara. A gente no mundo da gestão de projetos, área que a gente, né, atua, eu vejo que é ganho de produtividade e a gente não deixa de ter menos trabalho por isso. A gente vai fazer Verdade. mais projetos. Isso. Agora, quem não é da área, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Voltei a praticar atividade física. Sei que não Sim. parece, mas voltei a Sim. praticar atividade Que bom. física. Eu também. Ó, Não isso é parece ótimo. também. Agora com filha, cara, 6 meses, minha bebezinha, eu tenho que me cuidar, né, cara? Já é uma atividade física Já é grande. uma atividade física gigante. E aí, o meu irmão chegou, mandou lá, através de um aplicativo, meu treino. Eu fico pensando, se você pega uma API ali para montar o treino, que vai consultar uma IA para... Coloca as características do Fernando Veronese, taxa de colesterol, pressão arterial, histórico familiar, por todos esses dados ali. E, com base nesses dados e meu objetivo, eu entendo que a IA tem grandes condições de montar um treino que seja muitíssimo adequado para mim. Porque Sim. ele vai ter muito mais dados. O trabalho do meu irmão, Felipe Veronese, inclusive, um abraço para ele, vai terminar? Não, porque eu preciso de alguém para me engajar durante o treino, para mostrar como é a repetição do exercício. Mas, o que tem ali a mais no dia a dia dele? É um acessório que vai garantir que eu tenha mais resultado. Porque, no final das contas, é sobre resultado. Sim. Então, eu vejo que a inteligência artificial, independente da profissão, obviamente tem profissão que vai ser extinta, isso é fato. Né? Não tem muito como fugir. Mas vai dar a mais pessoas possibilidade de atuar de forma mais eficiente no seu trabalho. Sim. Ó, vamos pegar exatamente esse exemplo e falar no hiperfluxo. Então imagina que nós temos um consultor de treino, né? Esse consultor de treino, ele cobra R$250 a hora. Então eu frequento uma academia, é uma academia muito boa, tem muitos aparelhos, aqueles aparelhos italianos, bacana, né? Tem várias pessoas que têm esse dinheiro a mais para pagar R$250 a hora um treinador, mas muitas pessoas não têm. A pessoa tem o dinheiro para pagar para academia, que já é caro, R$500, mas 2 horas de treinador já vai o preço da academia. Então, nessa academia tem muitos espelhos, então você está naquele que faz assim... Desenvolvimento, tem um espelho na frente para você está olhando o seu movimento. Você imagina que já dá para fazer isso? Você põe a IA, habilita lá, você tem a versão Pro, você põe lá, ela fala, levanta esse cotovelo. Ela fala para você, aparece no seu AirPod aqui. Levanta esse cotovelo que não tá legal, ó, você vai lesionar o músculo assim. Não, falei mais, levanta um pouco mais. Ele tá pervasivo, vendo tudo que eu tô fazendo. Isso vai acabar com o treinador? Não, ele vai permitir que o treinador ele amplie o número de pessoas. Ele não precisa cobrar 250. Ele pode cobrar 100 e atender 5 vezes a mais. E então ele vai ganhar mais dinheiro. Ao invés de ele cobrar 250, ele vai cobrar 100. Ou ao invés de cobrar 100, ele vai cobrar 20. Porque ele vai ter agentes ajudando ele, por exemplo. Isso. Ele não precisa estar lá. Ele consegue atender 5 pessoas ao mesmo tempo. E atendendo 5 pessoas ao mesmo tempo, ele cobra um pouquinho a mais e ganha um pouquinho mais, né?
E ó, você imagina como ele... E ele fica com aquele negócio humano, de manter o relacionamento. Uhum. E ele começa a ter ganhos de escala e começa a aprender coisas por comparação. Uhum. Olha, o Veronese, ele é assim, ó, tem uma outra pessoa que tem um arquétipo semelhante. Uhum. E ele começa a se transformar num cara melhor, Uhum. né? Isso é o hiperfluxo. Interessante. Isso é a sociedade que a gente quer. Agora, existe a sociedade que a gente não quer e ela termina rapidinho. É só você começar a automatizar Uhum. loucamente o trabalho das pessoas. Uhum. Excluí-las. Pronto. Mas sabe o que eu fico pensando? No tempo, as pessoas ficam... Do jeito que eles falam, a gente vê algumas pessoas falando, parece que tudo vai acontecer muito rápido. Tá acontecendo rápido, tá tudo bem. Mas, por exemplo, o ensino de inglês vai acabar. Pode ser que no futuro, né, você consiga realmente resolver com IA. Coisa que eu já faço, tá, Finóquio? Eu Sim. ligo o ChatGPT, fico conversando em inglês, e às vezes Sim. em espanhol, e ela corrige, é ela minha, tá? Sim. Ela corrige a minha pronúncia. Eu acho Sim. bizarro. Eu falo, como que Sim. ela pode corrigir a minha pronúncia? Mas assim, obviamente que... E acabou de lançar uma chamada Sesame, que ele vai num extremo. Ah. Ele diminuiu a latência, é menor que o humano, e ele tem entonações emocionais. Uau. Chama Sesame. Depois eu Tá. passo para você o link. Olha, é incrível. Não, incrível. Só que assim, eu fico pensando a respeito da sociedade onde a gente vive. Então, por exemplo, o ChatGPT tá ali disponível. Só que eu conheço pouquíssimas pessoas que param no seu dia, têm a disciplina de estudar inglês utilizando o ChatGPT. Ou, eu quero aprender alguma coisa, eu vou utilizar o ChatGPT para ser um mentor meu. Também não. Eu vejo, por exemplo, alunos de lugares onde eu ministro aulas, que o cara tem déficits básicos no português. Sim. Déficits básicos no raciocínio lógico ou Isso. analítico. Isso. Então, assim, são coisas que já são uma barreira para o indivíduo Sim. conseguir potencializar o que ele tem, né? Então, eu vejo que, assim, tudo bem, a IA tá avançando, eu acho que a IA, acho não, eu tenho quase convicção disso. A IA tá avançando mais rápido do que a capacidade humana tem de aproveitar, né? Eu falo, o cara escreve você com C cedilha, tá fazendo MBA. Isso é estranho pra caramba. Não tem raciocínio lógico. Nenhum. Não é claro a maneira como ele pensa. Não, e se ele fala, você não entende o que ele fala. Exato. E aí você fala assim, ele vai falar com a IA não vai entender o que ele fala também. Certo. Então, pra gente conseguir acompanhar isso, é que aí é uma questão política, a gente teria que ter um outro podcast pra falar disso. Mas teria que ter uma revolução na educação pra gente conseguir ter Verdade. bons usuários de IA. Você que assistiu esse corte, aproveite para assistir o episódio completo e também me acompanhar nas redes sociais, @Veronese1, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Te vejo lá.